Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, caralho, nunca lembrou de nós. Aos 13 anos de idade eu decidi que ia ser jornalista. E um pouquinho antes disso, eu tinha uma brincadeira bem interessante. No fundo da minha casa, na cidade de Tuiutaba, tinha um pé de goiaba. E era um ponto de brincadeira, irmãos e primos ali. Eu tinha costume de colher goiaba verde, espetar uma caneta dessas bem simples e sair entrevistando as pessoas da família e narrando histórias assim. E a brincadeira acabou virando coisa séria, virou profissão. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Fiz jornalismo totalmente por acaso. Eu vim para Brasília, eu sou do Rio de Janeiro, vim para Brasília e cheguei aqui, não conheci ninguém, ficava ouvindo rádio em casa, depois da escola, depois da aula. E um dia, quando eu resolvi sair, fui conhecer a emissora que eu ouvia no rádio. E aí fiz amizade com o locutor e ele me convidou para fazer um teste, o que me surpreendeu, eu jamais tinha pensado em trabalhar em rádio, apesar de gostar muito. E eu fui aprovado no teste, comecei a trabalhar em rádio como locutor, 16 anos. E alguns anos depois fui convidado para apresentar um telejornal numa emissora local em Brasília. Foi a minha estreia no jornalismo. Eu escolhi jornalismo porque, primeiro, eu gostava muito de escrever, muita leitura, e fui, assim, indiretamente incentivada por um professor de língua portuguesa. E, na época, em Londrina, o curso de jornalismo estava começando, e ele até brincou comigo. Ele falou, do jeito que você tem desenvoltura, que você gosta de falar, que você gosta de escrever, escreve muito bem, você seria uma excelente escritora. Então, pode ser que você faça letras, é um caminho. Mas tem também o curso de jornalismo. E fui fazer o curso de comunicação social na Universidade Estadual de Londrina. Eu queria ser jornalista porque eu queria ser escritor. Então, normalmente, antigamente, quando você queria ser jornalista, você queria ser escritor e você se transformava em jornalista, que era o caminho para ser escritor. E normalmente nunca mais voltava, nunca mais voltei, nunca mais pensei em ser escritor. Porque no jornalismo eu descobri a reportagem e tive assim muita ligação pela reportagem, tenho até hoje, e esqueci essa história de escritor. Virei um contador de história na reportagem. O jornalismo acho que foi uma decisão que foi muito natural. Eu sempre fui, acima de tudo, uma pessoa muito falante, muito comunicativa, então a comunicação já era parte do meu ser. Quando eu cheguei lá nos meus 15 anos, eu percebi que eu tinha um jeito para escrever, tinha um jeito para me comunicar com o outro, para me interessar pelo outro. Eu percebi que a comunicação era um caminho sem volta. E dentro da comunicação havia publicidade, havia o jornalismo, havia alguma outra opção, mas nada me parecia tão interessante quanto o jornalismo. Nunca imaginei assim que eu fosse um dia ser jornalista. Não tinha um objetivo pré-determinado do que eu queria ser quando eu crescesse ou coisa parecida. Eu queria fazer alguma coisa boa, ser uma cidadã com boa formação. E minha mãe me deu isso, porque eu perdi meu pai muito cedo, então a minha mãe cuidou da nossa criação. E direcionando a gente para o estudo mesmo, para a educação. Então não tinha assim nenhuma ambição de um dia eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu gostava muito da área de saúde e pensava talvez um dia fazer odontologia, olha só, né? Uma coisa completamente diferente. Esse era um vislumbre, mas para fazer odontologia eu teria que fazer um cursinho. E a gente não tinha condições financeiras de pagar um cursinho. Tanto que eu terminei o ensino médio e, tipo assim, no dia seguinte eu estava fazendo vestibular para o curso de comunicação social e já passei no primeiro vestibular. Tive a sorte de estudar numa escola pública de boa qualidade, acredito que também possa ser atribuído a isso. Você tenta motivar os seus alunos a cursarem o ensino superior, independente de ser educação física, seja... Todo tempo.
todo o tempo. Eu falo para eles assim, nós, que eu também vim da periferia, assim, não é porque nós estamos na periferia que nós não temos direito à cultura, não temos direito ao saber e não temos possibilidade na vida. Eu falo para eles o seguinte, nós não somos vítimas, nós somos consequência do que nós escolhemos. Então, assim, independente de cor, raça, sexo, entendeu? Da onde você vem, você pode vir de uma família simples, mas onde está escrito que você não tem possibilidades nenhuma de ter nada ou ser nada na vida? Então, provando para vocês que aquilo que o professor sempre faz, quem quer, vai à luta e consegue. Não é porque é aluno da escola pública que de repente você não tem condições de estar fazendo uma faculdade. No passado, a sociedade racista, ela escolhia o lugar de onde o negro ia falar. Então o negro falava sempre daqueles mesmos lugares, normalmente os setores segregados da sociedade. Hoje é o negro que escolhe de onde ele vai falar, da universidade, dos projetos culturais, do cinema, ele escolhe o local onde vai falar. Então isso é um fator muito importante de quebra de paradigma. E os novos produtores de conteúdo que surgiram a partir dessa cultura compreenderam isso de uma forma muito importante. O Emicida que você citou, ele tem tido um papel bastante importante junto à juventude negra na produção de conteúdo. Ele é fruto daquilo que foi aberto pelos Racionais MC, na década anterior, que foi fruto daquilo que foi aberto por Jorge Ben, Tim Maia, que foi fruto daquilo que foi aberto por Wilson Simonal e assim sucessivamente. É uma cadeia de produtores de conteúdo que tem servido de referência. O que é novo é que agora os jovens negros, eles escolhem de onde falam, e eles falam de uma forma cada vez mais radical no sentido de compreender a raiz do problema negro. Então, existe hoje uma base bastante consistente para essa nova militância cultural negra, que é um pouco da experiência deixada pelas gerações anteriores. Então, eles têm um discurso muito mais consistente nesse sentido. E começam a apresentar, o que eu acho interessante, uma leitura para além dos guetos. Nós estamos no gueto, mas nós queremos transcender o gueto. Nós nascemos na favela, nos cortiços, mas nossa ação política é acabar com a favela e o cortiço. Para isso tem que ter uma política macro de inclusão social, na economia, na política, na educação, nos movimentos sociais, e isso é bastante importante. Então você teve uma fase de afirmação da negritude nos espaços onde era possível construir essa afirmação, e hoje você tem uma explosão de várias possibilidades desses novos produtores culturais, que têm tido acesso a uma massa de informação que talvez as gerações anteriores não tiveram. E ao ressignificarem essa massa de informação, se tornam muito mais radicais. Mas é a continuidade de um discurso que foi feito há 30, 40, 50 anos atrás. Então, um fator novo talvez tenha sido esse, de você poder hoje produzir conteúdo radical, de qualidade, mas que a partir da apropriação dessas tecnologias tem possibilidade de explodir para o mundo afora. Então é a mesma radicalidade, mas numa plataforma e numa ambiência muito mais significativa. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma ideia que eu seria uma repórter de impresso, provavelmente revista, não tinha isso muito claro, mas eu falava, nossa, eu quero viajar o mundo, viajar o Brasil, ou viajar dentro da minha própria cidade, mas eu quero sair da minha bolha, eu quero sair desse ambiente, quero mostrar o que tem além de mim. Porque naquela época eu já sabia, aos meus 20 anos, eu já sabia que o mundo ia muito além do que o meu mundo apresentava, E aquilo me incomodava. Então, a minha ideia era escrever, a princípio. Aí, no terceiro ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio, estagiei no Diário do Rio Grande ABC, em Santo André, e fui para várias seleções de trainee no último ano de faculdade. E numa dessas eu entrei no processo seletivo da TV Globo, para o programa Estagiar, que eles têm anualmente. E aí eu falei, eu vou, porque é uma emissora grande. E eu não tinha muita dimensão também do quanto isso poderia definir a minha carreira. Era muito mais, eu preciso experimentar porque é meu último ano de faculdade. Aí eu fui sendo aprovada em alguns cursos e conversando com a família, eu falei, meu pai falou, olha, eu acho que a TV pode te abrir um leque de possibilidades maior de carreira. Eu concordei e aí fiz esse estágio na Globo em 2005 e nunca mais saí de televisão. Eu fiz o caminho inverso, eu primeiro comecei a trabalhar no meio, depois eu entrei na faculdade. Eu apresentava um programa de videoclipe na televisão e fui convidado para assumir um cargo de chefia na redação da emissora. E só então eles se deram conta de que eu não era jornalista formado. E ao mesmo tempo eu pensei, poxa, mas estão me oferecendo esse cargo é porque há oportunidade no mercado, então eu vou me formar. E aí fui correndo prestar vestibular para fazer uma faculdade, para ter o diploma. E foi o grande desafio que eu enfrentei, foi estudar já sendo adulto,
ao mesmo tempo trabalhando no mercado. Eu já era casado, tinha filho, então tinha que encaixar tudo na minha agenda, trabalho, faculdade e família. E eu achava que os 4 anos nunca iam passar, que iam demorar demais, mas olhando para trás hoje, eu tenho certeza que tudo valeu a pena. Quando eu cheguei no curso de jornalismo, que eu comecei a estudar, ainda não tinha assim, aquela maturidade. Eu peguei uma turma assim, que tinha pessoas que já estavam na vida profissional, trabalhando em jornais. Um pessoal com muita cultura, muita maturidade. Tudo aquilo foi, assim, de certa forma, um estímulo para mim, né? Até para a questão de ser mais politizada e tudo mais. Então, eu acho que a partir dali é que começou a se delinear realmente um direcionamento mesmo para a minha vida profissional, do que eu queria para a minha vida profissional. Não, eu acho que é isso mesmo que eu quero ser jornalista. E isso veio depois do 2º ano do curso, porque no final do 2º ano eu ainda tentei o vestibular para odontologia. Mas sem cursinho, na época realmente... E aquilo então falou assim, faça isso, vá nessa direção. E por que você escolheu TV? Ou como você veio para a TV? Não escolhi TV não, a TV que me escolheu. Foi? A TV que me escolheu. É interessante. Eu era de rádio, eu comecei em jornal, e do jornal eu fui para a rádio, e na rádio, nos anos 80, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, se instalou uma TV em Ribeirão, um canal de televisão, geradora, que era a TV Ribeirão. E houve uma seleção de pessoal, e as pessoas chamadas eram mais ou menos pessoas que já estavam ali atuando, ou em rádio, ou em jornal, e eu fui um dos escolhidos porque eu já atuava em rádio, já era repórter de rádio. Então foi a TV que me escolheu, não fui eu que escolhi a TV. Quando eu fiz a faculdade, quando eu fui para a academia, a minha intenção era trabalhar numa revista, eu sempre gostei muito do impresso. Mas quando você está terminando o curso, talvez você compartilhe do meu sentimento, você quer trabalho. O primeiro emprego que eu consegui foi em TV, foi de uma forma bem curiosa. Eu estava passando numa avenida, fui convidada para tomar um café com essa conhecida antiga que era do departamento comercial da emissora. Me apresentou a editora de jornalismo que me fez uma proposta e eu disse de forma nenhuma, eu não quero TV. TV não é o meu sonho. Tempos depois, acho que uns 15 dias depois, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Em TV, não. Vem. Falei, quando? Hoje. E fui. E recebi 3 pautas e o desafio, me traga esses 3 materiais. E assim eu comecei. E eu gosto muito, porque eu achava que a TV não te permitia fazer um jornalismo muito claro. E hoje eu já acho diferente, eu acho que a TV ela te desafia a ter que ser claro, fazer com qualidade, em um tempo pequeno. Eu me apaixonei por TV, fiz um tempinho de rádio junto e foi só isso que eu fiz a vida toda. Eu comecei na Rede Record como apresentador de um telejornal local, fazia algumas matérias especiais, não era todo dia, mas fazia algumas. Fui correspondente internacional do Jornal da Record na África do Sul, 2 anos antes da Copa do Mundo. Lá na África do Sul, e fiz jornalismo institucional também. Eu trabalhei na TV Justiça, no Núcleo do Superior Tribunal de Justiça, e trabalhei na EBC, a rede de televisão do governo federal, que na minha época se chamava ainda Radiobras. Então fiz esse outro tipo de jornalismo também, jornalismo institucional, fui correspondente, fiz jornalismo local, e agora nos últimos 10 anos eu estou no jornalismo político de Brasília. Por incrível que pareça, eu comecei em Ribeirão Preto numa seleção que foi uma seleção em que o componente racial fez parte. Porque o nosso diretor lá em Ribeirão Preto, Oliveira Andrade, da TV Ribeirão, fez uma seleção de 3 apresentadores e de 3 repórteres. Dos apresentadores eram Luiz Alberto Volpi, Margarete Presoto, salvo engano, e Jorge Chambelém. Jorge Chambelém era negro. Então ele colocou uma loura apresentando com o negão o jornal lá em Ribeirão Preto, os jornais locais. E ele dizia o seguinte, não, porque a gente tem que fazer um mix racial. E na reportagem, ele escolheu a Mirtz Wirman, o Nelson Araújo e a mim. Então eu já fui fruto ali, lá no início da televisão, de uma política inclusiva.
Na época nem se falava em cota, nem se falava nessa questão, né? Mas o Oliveira Andrade, por uma experiência empírica da cabeça dele, já fez isso no meu começo na televisão. Você acha que no futuro haverão mais negros nas bancadas ou nas reportagens por causa dos programas de cotas que estão agora nas universidades? Olha, eu acho que o negro está subrepresentado nos postos da sociedade brasileira. Não é só na televisão, não é só no jornalismo. O negro está subrepresentado no restaurante que você frequenta, o negro está subrepresentado na repartição pública. Nós temos aqui em Brasília os postos que são ocupados por indicação, os cargos de confiança. Nesses cargos de confiança, o negro está subrepresentado. Então, quer dizer, a sociedade vai ter que resolver essa questão. A sociedade que se pretende uma nação vai ter que resolver essa questão. Dentro dessa resolução, eu acho que a tendência é de que o negro esteja mais representado nos diferentes setores da sociedade doravante. Porque há uma subrepresentação. E há uma subrepresentação ainda maior em relação às negras. A mulher negra tem uma situação mais degradada do que a do homem negro, que tem uma situação já degradada. Ser mulher é uma barra no Brasil. Ser mulher de um modo geral. Ser mulher e ser pobre é pior ainda. Ser negra, ser mulher, né? Volta. Ser mulher, ser negra e ser pobre, eu acho que é a pior situação que uma mulher pode enfrentar nesse país. Ser mulher é difícil, mas quando você tem ainda o preconceito de cor, além do preconceito de gênero e ainda o limite social, que é a falta de grana, eu acho que isso é uma condenação muito mais difícil de se livrar. Mas super possível. Hoje em dia, cada vez mais, você vê mulheres negras na periferia, monstras, né, grandes lideranças que estão fazendo toda a diferença. Mas é muito mais difícil. Em algum momento, quando você é negra, existe um senso assim, de que você precisa provar muito o seu trabalho para você ser aceito. E eu não tive essa coisa, esse embate assim, muito frontal, como eu te disse. Mas houve um momento da minha carreira em que eu encontrei uma advogada renomada, estávamos num restaurante e ela acreditou que estava me fazendo um elogio. Ela disse assim: respeito muito o seu trabalho, gosto muito de você. E você tem uma facilidade, porque você consegue assim... Aí ela olhou para o meu braço, você consegue assim, tentando arranjar um bom termo, você circula dos dois lados. Aí eu disse, por quê? Né? Você é uma morena, uma mulata, eu fiquei vendo assim a dificuldade de achar o termo, uma negra. Então ali eu pude perceber também. Não, por parte dos meus colegas não. Evidentemente eu tenho uma ação judicial contra uma pessoa que eu não julgo nem que seja jornalista. Né? É um sujeito que deixou de ser jornalista e que é um sujeito que faz manifestações estapafúrdias, mas não é jornalista. De jornalista profissional, que vive da atividade jornalística, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação. Nós temos competição, todos temos, mas não discriminação. No início teve um episódio, mas eu só ouvi dizer. E a fala do jornalista era a seguinte: o jornalista estava saindo da empresa, tem suas razões, não nos interessam agora, e o jornalista teria dito a um motorista da empresa por que a TV estaria contratando aquela negra. Disso eu também soube, mas eu não tive relacionamento com essa pessoa, não cheguei ainda a trabalhar, porque ela saiu e eu entrei. Não tivemos nenhum dia de trabalho juntos. Eu sempre falo, os prêmios são muito legais, assim, se eu falar, nem ligo. Eles são muito legais, mas eles não são importantes, assim. Eu tenho muito orgulho, eu gosto de falar, sabe? Nossa, nós somos finalistas do ESCO, ganhamos o Herzog. Eu não diminuo os prêmios que eu ganhei, eu gosto muito, é uma maneira de me motivar a seguir adiante. Mas é que tem tanta gente boa, fazendo tanta coisa boa e que não ganha prêmio, que eu acho que isso é só uma parte legal que eu posso contar para dividir. Poxa, finalista do ESCO, ganhei o Vladimir Herzog, e nossa, já tenho ali na minha estante algumas
alguns prêmios importantes. Lógico que é legal, isso é motivador nos momentos difíceis, né? O jornalista vive essa crise interna de querer contar as histórias que ele quer e às vezes não dá, então a gente saber que fez alguma coisa legal e que foi referendado por outros colegas e que te premiaram, né, daquela forma, isso é muito bonito, é muito legal. Mas eu acho que o mais importante é a missão que você se coloca todo dia, sabe? Todo dia que eu acordo assim, eu passei por um processo muito grande de mudança profissional e eu falava, acima de tudo eu sou jornalista, sabe? Porque a televisão é um instrumento, é um meio, mas eu sou jornalista, independente de onde eu estiver, na TV, na rede social, na internet, no impresso, eu sou jornalista. O que me move a ser jornalista? É contar a história e tentar melhorar um pouquinho alguns pedacinhos desse mundo através da informação. A representatividade do negro no jornalismo importa? Importa, com certeza importa, porque a televisão deveria ser o reflexo da sociedade. Se você vê vários negros na televisão, os outros negros que estão assistindo, que têm vontade de ser jornalistas, eles vão acreditar que é possível chegar ali naquela posição. Nós vivemos num país multirracial. E por que não temos o negro, o japonês, o loiro, o ruivo, todos os matizes raciais? É importante, porque é representativo do país que nós vivemos, né? Mas eu penso assim, que o fato de nós estarmos hoje trabalhando nas emissoras de televisão e buscando, dando essa visibilidade, é muito importante, até como forma de mostrar que o negro é capaz, sim, tanto quanto o não negro. Eu acho que, não a minha imagem, eu acho que o trabalho dos colegas, a dedicação dos colegas, dos apresentadores, dos editores, dos repórteres, realmente contribui para que as pessoas jovens tenham essa atenção para com o jornalismo. Acho que não é o meu, assim, né? Eu não gostaria de ser cabotino, né? Dizer, porque eu... Não. Eu acho que o William, no Jornal Nacional, contribui, o Chico, a Ana Paula, a Sandra, o Evaristo, o William Vac, os apresentadores, time de apresentadores da TV Globo, mas não só da Globo, de outras emissoras também. Mas aqui a gente tem uma preocupação em informar e, além de informar, a gente quer, sim, ser uma referência para as pessoas, para o público, que é a nossa razão de ser, né? E para os jovens, para as pessoas de mais idade, mas a gente quer ser uma referência. Então eu acho assim, que eu não me vejo como um exemplo para um segmento da sociedade, né? Assim, eu acho que nós trabalhamos para a opinião pública, para as pessoas, e nós temos aqui um dos nossos colegas jornalistas tem em mente ser referência para as pessoas, né, de modo geral. Todos nós, jornalistas negros, inevitavelmente a gente acaba tendo um pouco essa missão também. Mesmo que a gente não tome ela pra gente, que ela não seja uma missão oficial, eu acho que a gente sabe que estando ali, tão em evidência, no horário nobre, fazendo matérias, fazendo uma apresentação, eu acho que a gente já sabe que nos cabe ali um papel diferente, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente para com os nossos colegas de trabalho de um modo geral, como também com a sociedade, com as pessoas que nos veem, outros profissionais negros que nos veem também como uma inspiração, né? Mas eu acho que a gente carrega um pouco essa missão, mesmo sem perceber. Eu escolhi ser jornalista, a maioria das pessoas falam porque gostam de escrever, mas eu acho que isso vai mais além. Eu gosto de questões sociais, questões políticas, e eu acho que essas questões devem ser levadas para fora, para a sociedade. Quando você vê uma pessoa negra em um cargo alto, você se sente representada, porque eu acho que isso é um estímulo para as outras pessoas negras a não desistirem dos seus sonhos. Acho que é isso. Meu nome é Giovana Cristina Marcelino de Almeida. Quero ser jornalista. Por quê? Porque eu gosto muito de jornalismo. Eu assisto muito jornalismo e quando eu crescer eu quero ser jornalista por causa que eu gosto muito de jornal. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda.
Nunca lembrou de nós, carai.